Então vamos aqui para a aula 4, retomando o nosso diálogo sobre crescimento e desenvolvimento motor humano. Então, nós temos um conjunto de fatores que afetam o desenvolvimento humano do indivíduo. Então, tanto os processos como os produtos do desenvolvimento motor humano são influenciados por uma ampla variedade de fatores que operam isoladamente e conjuntamente. Tá certo? Então, é importante a gente pensar que há o estímulo, às vivências práticas, há o processo para se fazer os diversos movimentos e os produtos que são os resultados desse processo, o resultado que são materializados por meio dos movimentos e das competências adquiridas. Então, nós temos alguns fatores aqui, no caso, os fatores do indivíduo, e aqui eu chamo a atenção para a questão da similaridade, que é a tendência do desenvolvimento humano ocorrer de forma ordenada e previsível. Então, ordenado e previsível, o que é isso? É seguir naquela lógica semelhante àquela apresentada na ampulheta de Gallahan. Há uma previsão universal, há uma ordenação por trás do desenvolvimento humano. Apesar de nós sermos individuais, cada um termos uma velocidade, um ambiente específico de vivência, cada ser humano se desenvolve de forma ordenada e previsível. É importante nós pensarmos nesse contexto da similaridade. Então, o que o Gallahan fala? É uma questão, é um dilema. É o afeto. Além das vivências, das experiências, o afeto do indivíduo, sobretudo no início da sua vida, é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento afetivo e motor desse indivíduo. Então, algo aparentemente óbvio, mas que às vezes nós pecamos no sentido de não ofertar o afeto, muito menos as habilidades, as vivências adequadas para que o sujeito consiga ali desenvolver seu potencial como ele poderia desenvolver. Então, essa questão do afeto é algo que se faz como essencial, sobretudo para nós que estamos em ambiente, seja ambiente escolar, ambiente universitário, ambiente de sala de aula ou de espaços de intervenção voltados para o contexto da educação física, clubes, academias de esportes e assim sucessivamente. Praticar o afeto, promover o feedback, dar o retorno, orientar o nosso aluno, ele acaba sendo fundamental no desenvolvimento dessas dimensões, afetivo, cognitivo e motor. Então, não esqueçamos desse processo tão cedo, ok? Então, nós temos um conjunto de fatores aqui, novamente, que afeta o desenvolvimento motor. Então, se nós formos parar para pensar aqui, nós temos as questões voltadas para a direção do movimento. É mecanicamente mais fácil o sujeito se arrastar no início da vida, arrastar, engatinhar, do que ele engatinhar e simplesmente já sair andando. Então, há uma sequência, ele arrasta, ele vai, começa a engatinhar, depois ele faz os seus primeiros levantamentos e, posteriormente, começa a andar, sobretudo conforme nós vimos ali na ampulheta de Gallahan. Então, há um procedimento chamado que nós descrevemos como aspecto cefalocaudal. Aspecto cefalocaudal da direção desenvolvimental, ou seja, refere-se à progressão gradual do controle sobre a musculatura do indivíduo, partindo sempre da cabeça, posteriormente do pescoço, tronco, em direção aos pés desse sujeito. Então, se nós observarmos ali o bebê, em determinado momento da vida dele, ele fica de bruços ali, se apoia com os braços, levanta a cabeça, certo? Ou seja, aspecto cefalocaudal. Vai fortalecendo o controle ali do pescoço, da cabeça, recorrendo
ao seu desenvolvimento básico, a questão do equilíbrio, fortalece o tronco. Ele vai, senta, ok? E gradativamente vai desenvolvendo a musculatura do restante do corpo. Então, observe, ele levanta gradativamente, ele não salta e dá um pulo já. Então, é importante a gente lembrar desse processo. Aspecto cefalocaudal, desenvolvimento da cabeça em direção aos pés. Então, nós temos aqui, ó, também os fatores, ainda sobre os fatores que afetam o desenvolvimento motor, temos o conceito próximo distal, que é um conceito muito importante nesse diálogo acerca do crescimento e desenvolvimento motor. Aplica-se tanto aos processos de crescimento como à aquisição das habilidades de movimento. Então, em relação ao crescimento, o tronco e a cintura escapular, aqui o tronco, crescem antes dos braços e das pernas, que posteriormente crescem antes dos dedos das mãos e dos pés. Então, olha que interessante, né? Sempre ali do centro para as extremidades. Da cabeça do indivíduo para os pés e aqui do centro para as extremidades. É algo que é interessante. Por mais que cada indivíduo ele siga ali a sua velocidade, esse conceito próximo de distal ele se aplica ali aos indivíduos em desenvolvimento. É importante nós refletirmos sobre esse conceito. Eu vou avançar aqui, ó, um slide, tá certo? Então, os processos cefalocaudal e próximo distal permanecem em operação durante a vida e têm a tendência de fazer o caminho inverso quando a pessoa envelhece. Então, perceba, o indivíduo cresce da cabeça para os pés, no contexto próximo distal do centro para as extremidades. Então, ele vai envelhecendo, ele vai encolhendo, de certa forma, né? Ele vai encolhendo, ele vai diminuindo, fazendo o caminho inverso, assim como estabelece o professor David Gallagher. Então, as ações dos membros inferiores e da parte interior do corpo são as primeiras a regredir. Olha que contexto interessante. Então, nós temos o ápice do nosso desenvolvimento. Vimos lá no começo da aula anterior, vimos a questão da ampulheta de Gallagher, que é apenas um instrumento de design para nós observarmos esse cenário. Nós vimos ali as fases, os estágios que vão sendo aglutinados ao longo da vida, influenciados pelas experiências, influenciados pelo estilo de vida, influenciados pelas questões de genética. Olha que coisa bacana. Chega um momento que o indivíduo está no contexto especializado, ele alcançou o ápice do desenvolvimento e em um determinado ponto da vida ele vai regredir. Ele vai ali envelhecer, fazendo todo esse caminho inverso no que diz respeito ao seu desenvolvimento. Então, conforme eu comentei, repito aqui anteriormente, os indivíduos eles seguem um padrão universal de crescimento. É um padrão característico que é comum a todos nós, indivíduos. Então, qualquer mínima interrupção no ritmo normal do processo de crescimento, ela é compensada por um processo chamado de flutuação autorreguladora. Então, o que é isso? Né? Essa plasticidade desenvolvimental ocorre devido às limitações do desenvolvimento, que, se forem combatidas, proporcionam níveis coerentes de desenvolvimento. Então, você está seguindo um fluxo normal, aparentemente, a partir das vivências que você tem, mas você tem um problema ali, em algum momento, no que diz respeito à interrupção do seu desenvolvimento. Um exemplo, sofreu um acidente, ou tem alguma limitação dentro de casa, não consegue mais continuar o seu desenvolvimento e crescimento motor. Vai ter uma flutuação, vai ter uma autorregulação, o teu corpo vai te ajudar a se desenvolver em um certo momento, mas você precisa continuar se desenvolvendo para que seu corpo entre em equilíbrio e você, vamos dizer assim, recupere em pouco tempo
aquele contexto de crescimento e desenvolvimento motor. Se a limitação ela for ocorrer de forma abrupta e irreversível, aí você vai ter o indivíduo ele tem sérios comprometimentos no que diz respeito ao desenvolvimento em si. Mas é muito interessante essa questão da flutuação autorreguladora. O corpo ele acaba se autorregulando para dar prosseguimento ao desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento motor, quando ele tem uma pequena interrupção ali naquele processo. Então, um ponto que é interessante, mesmo que seja pequeno, uma limitação abrupta ali no desenvolvimento, no crescimento do sujeito, o atraso do crescimento, ele é devastador para o sujeito, sobretudo ali nos primeiros 2 anos de vida. Então, por que isso é devastador? Por que essa palavra é tão pesada? É porque ali nos primeiros 2 anos de vida, o indivíduo está pronto, ele está em prontidão para se desenvolver. Os seus mecanismos estão ali em construção. Ele acabou de sair da fase de movimento reflexo. Então, perceba ali que ele está subindo um degrau na ampulheta de Gallagher e que se ele tiver qualquer comprometimento nesse processo, isso aí pode atrasá-lo de forma complexa, dependendo do tempo de duração. Nesse atraso, ele pode até não recuperar o desenvolvimento como deveria ocorrer, conforme as fases e estágios previstos na literatura. Então, é importante que nós estejamos atentos a essa questão do atraso, né? Porque a legislação prevê também uma entrada na escola numa determinada idade. Porque atividades X, Y, Z são adequadas para o indivíduo em um determinado período, justamente para a gente ativar esse conjunto de potencialidades que vão ajudá-lo a se desenvolver plenamente. Se atrasa, pode ser que algumas questões não sejam irreversíveis. Então, o desenvolvimento ele pode ser comprometido. Então, a restrição grave e prolongada das oportunidades. Que oportunidades são essas? Oportunidades de movimento. E a carência de experiência interfere na capacidade das crianças de executar tarefas do movimento, características, sobretudo, do seu nível etário. É o que nós vimos na ampulheta. Restrição grave e carência de experiência, que vai acontecer, o indivíduo não vai ter o estímulo que deveria. Então, retomo e faço uma redundância aqui. A criança, por si só, o indivíduo ele não vai desenvolver automaticamente. O corpo até ajuda ele em alguma medida, mas, para nós que somos profissionais do movimento humano, precisamos estimular esse sujeito o tempo todo, especialmente na educação física. Então, os efeitos da carência de experiências sensoriais e motoras podem ser superadas, às vezes, quando são estabelecidas condições ótimas para a criança ser estimulada. Então, é o que eu comentei. Teve uma interrupção abrupta, teve alguma carência específica de movimento, alguma restrição grave, ocasionada pela própria mudança de cidade ou algum problema locomotor. Esse sujeito, ele teoricamente está em desvantagem em relação aos outros indivíduos da idade dele, mas se nós estimularmos esse sujeito pensando em condições ótimas, o que seriam essas condições? O que a literatura preconiza? Boa alimentação, estilo de vida adequado, estímulos específicos para aquela faixa etária, dependendo da situação, equipamentos, reabilitação. Essas condições podem ser ativadas de forma a promover, né, e superar aquela perca que o indivíduo teve em um determinado momento. Então, imagine uma criança também que ficou no hospital durante os primeiros 6, 7, 8, 10 meses de vida, ele pode ter um atraso ali complexo no seu desenvolvimento. É por isso que os profissionais do movimento acabam fazendo ali um conjunto de estratégias para dar vida a esse sujeito e que ele continue o seu desenvolvimento de forma adequada. Então, eu tenho aqui uma teoria aqui de entrelaçamento recíproco, que são mecanismos neurais, sistemas musculares e maturidade crescente, que é o que favorece ali o desenvolvimento. Ele é qualitativo e diferenciado por natureza.
Então, esse processo ajuda ali, por meio dos mecanismos individuais, musculares, para que o indivíduo ele continue em desenvolvimento e acabe favorecendo o seu crescimento e desenvolvimento motor. Então, aqui eu tenho um termo chamado diferenciação, que está associado à progressão gradual. Uma criança, ela vai aprendendo a controlar os grupos musculares e faz o seu próprio controle motor. Então, logo, ela estará habilitada a movimentar-se de forma muito mais precisa. Então, o indivíduo ele vai crescendo nos seus diversas fases e estágios, ele vai migrando de uma etapa para outra, a partir desses estímulos específicos, e, obviamente, estará ou deveria estar apto a realizar outros movimentos precisos, específicos, até alcançar ali a fase especializada da sua vida. Tá certo? Então, esse termo aqui é muito interessante, o termo de diferenciação. Tenho aqui agora o integração, que refere-se à promoção e à interação coordenada dos vários músculos e dos sistemas sensoriais do sujeito. Então, os sistemas vão se integrando gradativamente. Esse papo ele é extremamente complexo, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas existem várias áreas que estudam as diversas questões, sobretudo neurológicas, funcionais, do desenvolvimento do sujeito. Mas, em linhas gerais, no nosso corpo ele vai se integrando para promover o desenvolvimento. Nosso corpo ele é muito inteligente, é uma máquina perfeita. Então, o grau de regressão das capacidades do movimento coordenado não é mera função da idade, mas sofre grande influência dos níveis de atividade e da atitude do indivíduo. Então, o que é isso, essa regressão? O sujeito ele tem que continuar se movimentando. Por mais treinado que ele seja, um atleta de alta performance, se ele parar de treinar, ele perde parte dessas habilidades conquistadas. Vai regredir menos acelerada se esse sujeito continuar treinando ao longo da sua vida. Treinando um conjunto de habilidades específicas, não necessariamente eu refiro ao meu esporte, mas ele tem que continuar treinando no dia a dia. Seja fazendo ali seus movimentos específicos, caminhada, enfim, movimentos manipulativos, locomotivos, movimentos de equilíbrio, ele precisa estar em constante movimento. É o que a gente sempre fala, né? O indivíduo tem que se movimentar ao longo de toda a vida. Por isso a importância da educação física na vida das pessoas. Educação física, movimento propriamente dito. Então aqui eu trago uma questão interessante, que é a questão da prontidão. O que é a prontidão? É a convergência das restrições da tarefa da genética daquele sujeito, do próprio ambiente, a habilidade. Então, isso está presente também na ampulheta de Gallagher. Então, o sujeito ele tem problemas na genética, aspectos da genética dele, que são variáveis que a gente não manipula, restrições da própria tarefa em si, do movimento, e restrições do ambiente. Então, quando nós observamos esses fatores, colocamos alunos que são impostos, para favorecer um determinado cenário para que o indivíduo aprenda determinada habilidade. É aquilo que eu comentei, é deixá-lo em prontidão pensando no sucesso. Quando eu refiro-me ao sucesso de executar uma atividade, um movimento de forma adequada. Ok? Então, há períodos de aprendizagem críticos e sensíveis que sugerem que a intervenção apropriada durante período específico tende a facilitar formas mais positivas do desenvolvimento, com estágios posteriores do que a mesma intervenção em outro momento. Então, o que é isso? Lembrando a história do desenvolvimento a partir dos 2 anos. Pode ser que tenha habilidades específicas que, se o sujeito deixe de receber um determinado estímulo naquele momento,
teoricamente, sem seguir as fases e estágios previstos na literatura, deixando de adquirir uma habilidade básica específica, ele não conseguirá facilmente aprendê-la em outro momento da vida. Então, é o que as pessoas costumam dizer, né? O senso comum, o sujeito não aprendeu a andar de bicicleta enquanto era jovem, agora ele não vai aprender. Pode sim ser que aprenda. O ser humano ele é uma máquina incrível, mas sabe-se que é importante que nós trabalhemos ali com um período de aprendizagem crítico, sempre observando em que fase, em que estágio aquele sujeito está vivendo naquele momento. Para assim nós aproveitarmos a janela de oportunidade sensível ao aprendizado, deixando o sujeito em prontidão para que ele aprenda e domine uma determinada habilidade especificamente. Pense nisso, professor, futuro professor de educação física, sobre essa questão. Você é o gestor desse processo. Cada ser humano ele é individual, mas como nós podemos manipular as variáveis do ambiente, variáveis fenotípicas, não genotípicas, ou seja, que não estão relacionadas à genética, nós conseguimos minimamente ali aproveitar os momentos específicos para que o indivíduo aprenda, né, de forma adequada. Então, os períodos críticos são sensíveis, não devem ser definidos de modo muito restrito. Então, o que é isso? Aprender é um processo para toda a vida e os efeitos do envelhecimento podem ser retardados ou até reduzidos por meio do uso contínuo do cérebro e também do sistema motor do sujeito. Então, o que é isso aqui? Eu defino, eu observo a literatura, percebo quais são as fases e os estágios e proponho atividades para aquele período. Porém, a gente tem que ter flexibilidade para que se alguma coisa der errado, fazermos ali as devidas adaptações para que o sujeito vivencie ali fatores de aprendizado e siga a sua vida, ok? Então, essa questão dos efeitos do envelhecimento, eles podem ser retardados a partir do momento que o indivíduo está em constante movimento, está em constante treinamento do cérebro, se alimentando bem, tendo um estilo de vida teoricamente adequado para aquela faixa etária. Mas sabe-se também que as questões genéticas elas acabam influenciando e não exime o sujeito de ter uma doença, obviamente. Porém, quando a gente cuida dessa questão do envelhecimento, né, educa o indivíduo no momento adequado, evita fatores de riscos que podem comprometer a sua saúde, ele tem grandes chances de avançar, aprender, se desenvolver e envelhecer de forma mais devagar. Então, eu tenho aqui diferenças individuais, cada pessoa é singular, possui seu próprio cronograma de desenvolvimento, que é uma combinação entre a hereditariedade e as influências ambientais. Então, isso aqui é muito individual, ok? Tem as questões de filogenia e ontogenia. Então, padrões de movimento são influenciados pela filogenia, ou seja, a biologia do sujeito. Porém, as condições ontogenéticas, ou seja, as questões ambientais, formam a extensão dinâmica da aquisição de padrões. Eu vou observar diferenças individuais, à luz do que a literatura coloca para nós, mas vou também observar as questões de filogenia, biologia do sujeito. Tem coisas que a gente não vai mudar, vem da hereditariedade. Mas tem a ontogenia, que vai nos ajudar a mudar variáveis que, de fato, ajudam esse sujeito a se desenvolver de forma adequada, conforme o seu momento singular. Então, fatores ambientais. Então, entre os mais essenciais estão os efeitos da estimulação e da carência ambiental e os laços surgidos entre os pais e a criança durante os primeiros meses de nascimento. Então, o que é isso? Eu vou estimular. A gente deveria estimular, enquanto professores, o tempo todo o sujeito a vivenciar uma determinada situação. Mesmo que ele não ocorra como nós esperamos, é importante estimular,
pensar na questão dos laços familiares, laços entre amigos, enfim, vivência em sociedade para que o indivíduo se desenvolva como deveria. Então, aqui os laços estão previstos que a interação recíproca entre os pais e o filho afeta tanto o ritmo quanto a extensão do desenvolvimento do sujeito. Então, os laços entre pais e filhos, entre indivíduos que estimulam um ao outro, eles desempenham um papel ainda não determinado no processo de desenvolvimento humano. O que é isso? A literatura mostra que é importante, mas esse contexto ainda é um grande mistério para nós sabermos exatamente até em que medida esses laços influenciam o sujeito como um todo. Então, eu tenho um exemplo aqui de uma questão que aconteceu há muitos anos, de um casal que manteve os filhos em cárcere privado durante ali 13 anos, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Ok? Então, o que aconteceu nesse caso aqui? Tivemos uma privação excessiva, uma falta de estímulo. Tá certo? Justamente porque a estimulação e a privação têm o potencial para influenciar o ritmo do desenvolvimento. É o que nós comentamos já, né? A falta de manipulação, diversas restrições, ausência de oportunidades, enfim, várias experiências que deixam de ser vivenciadas acabam comprometendo o desenvolvimento do sujeito. A gente não sabe até que ponto ainda a falta de estimulação ela afeta de fato em que medida o indivíduo ali no seu desenvolvimento, mas é nítido que ela causa severos danos ao desenvolvimento daquele sujeito. Então, condições extremas de carência ambiental podem romper a sequência e também o ritmo da aquisição das habilidades de movimento, que é aquilo que nós vimos na ampulheta. Então, se nós percebemos aqui, 13 filhos em cárcere privado na Califórnia, 7 deles já eram adultos e pareciam crianças. Então, isso é resultado da falta de experiência. Então, imagine o sujeito ficar ali 5, 10, 15 anos preso. Né? Vimos aí fatos de indivíduos acorrentados, enfim, que já apareceu na mídia, que moram em porões. Ele não teve experiência nenhuma. Foi totalmente privado de receber estimulações, tanto da escola quanto do mundo externo. Então, ele acaba, como é o caso dessas crianças aqui, eram adultos, mas ainda tinham cara de criança, perfil de criança, né? Justamente por conta dessa questão extrema e de carência de vivências específicas. Então, vários fatos acabam comprometendo ali as tarefas físicas, o desenvolvimento, o crescimento motor. Então, fatores estão relacionados à etnia, classe social. Algumas questões eu estou repetindo, porque eu falei em outras aulas, mas é importante fazer essa redundância, esse reforço. Etnia, classe social, acaba impactando no desenvolvimento do sujeito. Então, por que impacta? Porque o crescimento e desenvolvimento motor, controle motor, e as variações de terminologias que têm relação com o tema, não é um processo estático, é um processo que ele é dinâmico. Ele, conforme nós vimos, é influenciado pelas restrições do sujeito e restrições do ambiente. Então, tem várias questões que acabam comprometendo, como, por exemplo, a prematuridade. Então, o indivíduo prematuro, por algum problema específico, ele nasce antes do tempo e, dependendo das circunstâncias, se não receber o estímulo adequado, pode ter graves consequências ali ao longo do seu desenvolvimento durante toda a sua vida. Temos também transtornos de alimentação, que acabam comprometendo o desenvolvimento do sujeito. Transtornos esses que estão relacionados à obesidade, transtornos de compulsão alimentar, anorexia, que é a aversão à comida e o medo de ficar gordo. Então, tem pessoas que comem, como já saiu nas mídias. Então, ele tem medo de ficar gordo e acaba não se alimentando como deveria. E também a bulimia, que é um outro fator que acaba comprometendo o desenvolvimento.
compulsão, purgação, ou seja, a pessoa come em excesso e depois provoca um vômito. Então, esses são fatores que acabam comprometendo e impactando no desenvolvimento do sujeito. Então, ali, a literatura diz que a proporção de gordura ideal é de 15% a 18% para homens e de 20% a 25% para mulheres. Ok? Há vários estudos que podem aparecer ao longo do processo e colocar em xeque essas variáveis, mas é importante a gente ter noção que esse é um fator que compromete. Então, fatores genéticos e ambientais contribuem para o início de um certo grau de obesidade no sujeito. Então, fatores que acabam comprometendo ali o seu desenvolvimento. Então, aqui eu tenho outras questões que estão relacionadas a esse evento do desenvolvimento motor que acabam se relacionando com o tema que a gente está colocando aqui. Então, eu tenho os níveis de aptidão física que me ajudam a desenvolver o indivíduo e a desenvolver a si mesmo. Níveis de aptidão física são habilidades de realizar atividades físicas, diversas vivências combinadas com a constituição genética do indivíduo e com a manutenção da adequação nutricional. Isso pode ser considerado um nível de aptidão física. Então, eu tenho níveis relacionados à saúde, ou seja, eu tenho a questão da força muscular, resistência aeróbica, flexibilidade articular, a própria questão da composição corporal, eventos esses que vão comprometer, influenciar, ou melhor dizendo, o desenvolvimento, o crescimento do indivíduo. E também eu tenho questões relacionadas à própria performance. Performance que pode estar relacionada ao alto rendimento ou não. Então, performance, nesse caso, a gente pensar no movimento feito de forma adequada, a própria velocidade, a agilidade, o equilíbrio, a coordenação e a potência ao realizar determinados exercícios ou vivências específicas. Então, o que esses níveis aqui querem dizer? Que são variáveis que nós precisamos estar atentos, enquanto professores, profissionais da área do movimento, para ofertarmos ali de forma adequada para os nossos alunos. São pontos que vão, de fato, impactar ali no seu desenvolvimento, seja da aptidão física, seja da saúde e até da sua própria performance na execução de um determinado contexto de movimento. Então, eu tenho aqui também ainda fatores da biomecânica, que são leis, a gente não vai entrar nesse contexto, é uma área gigante, mas que provavelmente vocês vão estudar em outro momento. Leis mecânicas fundamentais que afetam todo o movimento humano. Então, se nós sabermos sobre biomecânica, nós podemos fazer a proposição ainda mais adequada, estratégica, de vivências e práticas de movimento para que o indivíduo adquira competências. O equilíbrio que nós falamos, que tem relação com o centro da gravidade. A linha de gravidade é a base de apoio em que o sujeito se encontra. Isso tem total relação com o desenvolvimento de competência de movimento. E também tem até questões da aplicação de níveis de força. Lei da inércia, lei da aceleração, lei da ação e reação, recepção de força e assim sucessivamente. Pode ser que isso aqui seja um interesse seu ou não. Pode ser que você não se aprofunde, obviamente, mas saiba que esses fatores eles têm relação direta com o tema que nós estamos estudando. Então, fechamos mais essa aula. Espero que você tenha se apropriado dos diversos fatores que comprometem o desenvolvimento do sujeito. Lembre-se das fases, dos estágios. Lembre-se da questão do sujeito estar em prontidão e lembre-se desse conjunto de variáveis que ajudam ali no desenvolvimento da competência, evitando restrições severas e estimulando o indivíduo para que ele tenha sucesso e vivencie enquanto uma vivência de sucesso, uma vivência estratégica adequada, um conjunto de habilidades que ele deve desenvolver ao longo da sua trajetória. Então, até a próxima aula.